Estamos gravando, gente. Bom, eu quero dar as boas-vindas para vocês. Eu estou aqui super nervosa, emocionada mais uma vez de receber uma linda autora, super mega é, na moda no Brasil, propagando uma literatura maravilhosa, Pequena Coreografia do Adeus, sem falar do Peso do Pássaro Morto, que eu já conheço já desde 2020, foi minha segunda resenha do Clube do Livro. Aline, eu quero te agradecer imensamente pela sua disposição, pela sua generosidade. Eu admiro muito o seu contato com os seus leitores e leitoras nas redes sociais. Você responde todo mundo, você me respondeu prontamente. Nós tentamos organizar aqui, achar uma data que ficasse bom para todas nós. Então, eu agradeço de coração o seu tempo aí. Eu sei que é 3 horas da tarde aí no Brasil, aqui já está de noite, na Alemanha, já está frio, está todo mundo já no aconchego. Entendi. Mas a gente está feliz de ter você aqui com a gente. Eu agradeço de coração e as meninas todas também. Bom, o Clube do Livro, como eu estava falando já antes da gravação, o Clube do Livro já existe desde 2020. Desde o princípio foi um encontro online e à medida que o tempo foi passando, nós fomos juntando mais e mais pessoas, mulheres leitoras. E o meu propósito aqui na Alemanha, do outro lado do mundo, é realmente formar leitoras, críticas criativas, trazer um pouco da literatura brasileira contemporânea, tudo que nós temos de novidade lá, porque às vezes aqui tão longe a gente acaba se distanciando de certa forma, e é esse o meu objetivo. Eu também tenho uma livraria e eu trago os livros do Brasil, então as meninas também têm a Isso. oportunidade, ó, todo mundo de ter os livros físicos, né, na livraria do livro. E a gente tem o imenso prazer desse mês. A gente está, na verdade, não foi a leitura desse mês, a gente está um pouco atrasado os encontros, mas a leitura da Pequena Coreografia foi em julho, e só agora a gente conseguiu também conciliar com a sua participação, que maravilhosa, valeu a pena a gente esperar. Então, a gente queria falar um pouco com você hoje. Eu, se deixar, eu fico falando aqui a noite inteira, mas eu não quero, e eu prometo para as meninas que eu vou deixar todo mundo. Bom, eu quero apresentar a Aline, vocês já conhecem, mas eu tenho um imenso prazer. Aliás, Aline, parabéns atrasada, você é aniversariante, né, aqui de Obrigada. outubro, dia 9 de outubro foi aniversário da Aline, meus Obrigada. parabéns, com muito carinho. É, a Aline é super premiada, é uma das autoras jovens premiadas, recebeu já o Prêmio de Literatura São Paulo, recebeu o Prêmio Toca, já foi finalista do Jabuti, foi foi novamente finalista, né, do Prêmio Literatura de São Paulo. Está com esses dois romances assim bombando no Brasil e aqui na Alemanha também, né? Eu faço questão de divulgar O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. E hoje a gente tem aqui o prazer de falar com você, Aline. E Obrigada. eu queria te passar a palavra, se você quiser acrescentar alguma coisa antes da gente começar com as perguntas e ir diretamente para o livro. Claro, eu queria muito agradecer vocês, é um prazer imenso estar aqui. E que bom que a internet pode proporcionar para a gente encontros, e mesmo que a gente esteja afastada, eu estou longe, né? Vocês estão mais perto uma das outras, mas a gente pode se sentir próxima a partir da literatura, das nossas paixões, das nossas leituras e dessa troca bonita aqui nessa sala. Então, eu espero que a gente tenha uma tarde e noite muito agradável, e eu queria parabenizar pela iniciativa tão bonita, tão importante, como isso deve fazer bem, né, para todas vocês que participam, que estão juntas para discutir literatura e para falar, do Brasil, falar das nossas escritas contemporâneas, que têm sido escritas que assombram, né, escritas que têm vindo com muita força, são muitas companheiras aí de jornada, colegas de trabalho, que são faróis para mim. Então, fico muito feliz de participar ao lado de tantas autoras que vocês leram e agradeço mesmo, espero que seja uma delícia aqui a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Bom, acho que eu já vou começar com a nosso encontro, então, é, trazendo uma pergunta assim, que eu imagino que todo mundo quer saber um pouco. Eu queria te perguntar, Aline, como que foi o seu processo criativo? Como que surgiu a Pequena Coreografia do Adeus? Como que você trouxe a Júlia
para essas 3 fases da vida dela, cada uma com o seu significado, né. A Júlia, a terra e a escritora, esses 3 capítulos tão intensos, tão profundos. Eu queria realmente saber um pouquinho mais da sua escrita, do seu processo, como surgiu, da onde que veio. Eu sei que você, se concentra muito no seu projeto, você se dedica 100% ou até mais. Eh, eu ouvi algumas reportagens que você, eh, só quando você se sente segura, você traz no seu determinado momento o seu livro ao público. Então eu queria saber como foi esse processo da pequena coreografia. A pequena, ela foi um processo longo, mais longo do que o pássaro, no sentido de trazer para consciência esse processo. Porque o que acontece é que o pássaro foi escrito, me pareceu num lampejo. Mas é claro, eu já estava escrevendo há quase 10 anos e eu sinto agora, depois de ter saído desse processo, há já algum tempo, né, então com o distanciamento necessário para começar essa análise, eu sinto que o Pássaro foi uma grande reescrita desses textos que eu estava escrevendo no meu começo de jornada. Continuo no começo, espero continuar no começo para sempre. Eu acho que ser uma iniciante é muito bom, coloca o nosso corpo curioso, e pouco acomodado no que a gente pensa que sabe, porque eu acho que no fundo a gente nunca sabe nada, né? E a literatura está sempre aí, a escrita está sempre aí para nos mostrar isso. Então, o Pássaro foi escrito, me pareceu assim, em 6 meses. Eu escrevi dentro de uma oficina de escrita com o Marcelino Freire, que é um mestre para mim. Foi um processo coletivo e foi um processo de concurso. Então, o livro estava sendo escrito e estava competindo nesse concurso que proporcionou a publicação dele. Foi tudo muito fora. Isso eu trago para trazer um pouco do contraste da pequena, né? E eu publiquei em 2017. E logo nesse ano eu já comecei a pensar na pequena coreografia do Adeus, que surgiu assim com esse título muito mais para frente. Então foi um livro que ficou sem nome por quase 3 anos. Isso já foi uma bruta diferença do Pássaro, porque o Pássaro, a primeira coisa que me veio foi o nome. E sendo uma autora jovem, estando no seu segundo momento de processo, eu tinha a impressão que as coisas iam se repetir. E aí eu fui percebendo que cada processo é muito único e que é impossível a gente comandar esse processo de cima. A gente precisa muito mais escutar o que vem, né? Eu tenho me descoberto como uma artista que é visitada pelas coisas, sabe? E precisa que essas coisas precisam encontrar também espaço em mim, precisam conviver com o meu corpo um tempo antes de eu transformar isso em linguagem. Eu preciso conviver com o incômodo inicial. E tudo isso eu tenho percebido também agora na escrita do meu terceiro livro, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo. Tem muitas coisas que a gente passa Oh! nesse processo, mas tem coisas que a gente ganha, e tem muitas coisas que a gente ganha, né? É bom amadurecer. Eu acho que todo trabalho tem um porquê, né? Tem uma justificativa. Tanto estudo, tanta dedicação vai realmente abrindo outras portas. Então, a pequena, ela teve um momento de muita confusão para mim, porque já que era tão diferente criar, teve um determinado momento que eu me perguntei se eu tinha alguma história para contar. E o Pássaro começou a ter leitoras e leitores, eu comecei a ter uma vida de escritora publicada, que eu confesso para vocês, não esperava. Não esperava que fosse tão aberto assim. Venho do teatro, é tudo muito difícil nas artes, então eu não sabia que a minha profissão ia se abrir com tantas possibilidades. Então eu tive que lidar com isso, com essa vida que começou a se tornar pública e ao mesmo tempo essa vida privada, íntima, que é a vida da criação. A primeira coisa que me surgiu na pequena coreografia foi a Júlia, de fato. E a Júlia me apareceu, curiosamente, como uma figura que já existia depois que o livro terminou. Então, não é que ela era a menina do livro ou a jovem do livro, mas ela já era uma mulher e ela era uma artista. Ela me apareceu com uma força de artista e ela me apareceu com botas. Isso ah, foi muito enigmático para mim, porque aqui no Brasil a gente vive num país quente, né? E eram coturnos pesados, e ela estava dentro de casa, dentro dessa minha imaginação de personagem. E eu, que venho do teatro, também sei o quanto o palco é um lugar de desnudar-se. A gente não pisa no palco quando está ensaiando com pés calçados. A nudez dos pés é a primeira força de
cênica, né, para um grupo de atores, sempre estão descalços. Em casa também é um espaço onde a gente se descalça, onde a gente acessa as nossas vulnerabilidades. E o fato dela estar de botas me chamou a atenção, porque me pareceu que ela precisava se armar, se montar num espaço que deveria ser acolhedor, me pareceu inóspito. Então eu fiquei com esses dois dados no início da Júlia. O fato dela ser uma artista e o fato dela precisar estar sempre armada, ela não relaxar. Ela está num ambiente que deveria ser um ambiente acolhedor e que parecia um ambiente de vigia, de vigília. Então, eu comecei a pesquisar que arte ela fazia, fui para o circo, porque também essas botas me deram uma impressão de que ela era uma personagem nômade, que caminhava muito. E aí o circo estava na minha cidade e eu assisti vários espetáculos, entrevistei muitos artistas do circo. E nessas entrevistas eu fiquei bastante interessada nas artistas do tecido, pelo silêncio que elas tinham, elas eram muito silenciosas nas entrevistas, e eu sou uma autora do silêncio. O silêncio tem sido um assunto para mim, desde antes do Pássaro, né, e continua sendo também agora no meu terceiro livro. Essa movimentação aérea dessas artistas no circo começou a me dar a dança da Júlia, o que num primeiro momento eu achei que seria a arte que ela faria, e claro, é a arte que ela faz, mas a escrita, né, ela é uma escritora, isso foi chegando muito aos poucos no corpo do próprio texto. E essa dança aérea do circo, agora pensando também, depois que o processo já se encerrou há um tempo, já tem muito desse movimento da máquina, né, que é esse lugar onde ela encontra a imagem que é o título do livro, esse embolar-se e soltar-se num espaço condensado, que vai trazendo aos olhos da Júlia o que ela deseja, que é se soltar dessa casa, né? Então tudo isso já foi surgindo e logo também me veio o personagem do Vegas, que ele aparece só no segundo momento, né? Ele não é um personagem que tem um tempo de cena longo, mas ele foi um personagem fundamental para a construção da Júlia, eu acho que pela questão até de um espelhamento. Eles são amigos, né? Amigos discretos, não são amigos que se conhecem na intimidade, mas amigos que frequentam ali o mesmo local, né? Ela está sempre ali no café onde ela trabalha. E ele ser um boxeador tem muito a ver com também esse lugar de violência e fisicalidade que a Júlia tem vivido dentro do livro. E comecei a estudar muito boxe. Eu acho que foi uma porta incrível assim para acessar ah, a fisicalidade desse livro, que ele tem essa coisa de corpos que se encontram, né, e que depois se perdem também, né, essa coisa da dança, mas também da luta, que também é uma dança, enfim, o afeto e a violência, o modo como duas pessoas quando se amam, se a gente vê de fora sem som, elas quase brigam, tem alguma coisa em tudo isso que vai se enlaçando. E aí eu fiz boxe também um tempo, fiquei muito próxima do meu professor de boxe. Então foi um livro, tudo isso para começar a discussão, foi um livro que teve uma pesquisa de campo muito grande, bem diferente do Pássaro, que foi escrito muito com o que eu já tinha em mim, e quase que foi um grande gozo, assim, luminoso. A Pequena foi uma grande colheita de coisas, e eu me alimentei muito dessas coisas, dessas fisicalidades, dessas aulas, dessas entrevistas, desse andar pela cidade, descobrindo quem era a Júlia, quem era Vegas, quem era a Vera, o Sérgio, até que o livro, 2 anos depois, começou a ser escrito mesmo, digamos assim, nas suas versões mais sólidas, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Nossa, que lindo, Aline. Muito legal, assim, ouvir essa explicação. Assim, todo mundo aqui já sabe, eu sou apaixonada pelos títulos dos livros. Quando eu pego um livro, assim, eu começo a procurar do começo ao fim o significado. E no caso da Pequena Coreografia do Adeus, tem na página 98 que eu fiquei com todo esse sentido, né? Todo esse significado que você explicou agora para a gente, complementando, né? é, o significado do livro, eu gostaria de ler aqui para vocês a página 98, que faz todo sentido agora complementando, né? Quando a Júlia fala, minha mãe mandou eu recolher a roupa do varal. E ali na lavanderia, dobrando o pano, jogando o pregador dentro do balde, eu descobri um novo divertimento. Assistir ao trabalho da máquina de lavar. Nossa, aquilo me deixava amortecida, igual no jazz. Repare,
como são vigorosos os cabelos de quem mergulha. O mesmo acontece com as roupas. Elas ganham fibra, elegância, se enlaçam e se soltam em uma pequena coreografia do adeus. Nossa, isso é maravilhoso, né? Juntando agora com esse contexto, né, que você trouxe para a gente do significado do livro, do processo de criação, a pesquisa de campo. Assim, realmente é maravilhoso conseguir conectar, né, esse sentido, ouvindo de você o processo criativo com o processo da experiência que nós tivemos com a leitura, né? Eu queria passar a palavra para vocês, gente. Eu tenho mais várias perguntas, mas eu imagino que não vai dar tempo de todas. Eu tenho só mais uma especial, que depois eu posso deixar mais para o final, mas eu quero abrir para vocês também terem a oportunidade de compartilhar, né, com a Aline ou fazer questões com a experiência que vocês tiveram também com a leitura. Quem quer começar a falar, ergue a mãozinha. A gente tenta organizar aqui. Lígia, você quer falar? Você está tentando? Você está no mudo, Lígia. Tem gente na minha frente. Neuza ergueu a mão, Neuza primeiro. Sim. Eu não acompanhei a ordem, então vamos lá. Neuza, Lígia e Mari. Gente, só lembrando que nós temos só 1 hora, então vamos tentar ser um pouco práticas e dar espaço para que todas nós conseguimos falar também dentro das necessidades aqui para a gente conseguir aproveitar junto com a Aline. Pode falar, Neuza. Nós não estamos te ouvindo, querida. Você está falando alguma coisa? A gente não está ouvindo. Neuza, está ouvindo, querida? Tá me ouvindo? Ah, agora apareceu o som. Conseguiu? Tá bom. Conseguimos. Olha, meus parabéns pela iniciativa de trazer mais uma autora aqui conosco. E adorei, gostei de conhecer a Aline. E o livro achei assim uma forma bem inusitada ao escrevê-lo. Saliento assim que quando parece muito a autoestima dela baixa, quando ela escreve com uma letra bem pequenininha o que se refere à personagem principal. Isso aí foi bem, bem notado por mim. E assim como poesia, e eu como assim de professor de literatura, meu objetivo sempre foi formar leitores, que eu faço até hoje, eu vou retirar uma frase ali, uma pequena poesia que ela escreve na página 159, que diz assim: enquanto uma garoa fina cobre a rua com seu brilho prateado, pura poesia isso aí. Já tentei indicar uns livros para ele, mas o Vegas me diz que é um homem de ação. Respondo que ler é viver muitas vezes além da sua. Então, esse ler é viver muitas vezes além da sua, para mim, assim, é maravilhoso. Eu vou começar, vou difundir essa parte dessa poesia da Aline. E eu achei, assim, a personagem realmente me parece que assim no fim do livro, até o fim do livro, ela não consegue resolver os conflitos dela, porque aí quando ela quase nunca quer se libertar, né? Quando ela tem a oportunidade até de passear de moto, ela nega, né? Então isso aí vem do histórico da personagem e tal, que eu não quero me delongar aqui, deixar espaço para as outras. Mas o fim, me parece que também a personagem não consegue se salvar, né? Porque, não sei se pode dar spoiler aqui, pode, né? Porque a mãe, novamente, Pode falar, ela é Neuza, com voltada, spoiler. porque Essa é a parte boa dos clubes. no fim a Sim. personagem não consegue se libertar, né? Porque a figura da mãe volta de novo para ela, né? Então eu deixo em aberto aí para vocês continuarem e eu dar espaço para outros falarem. Muito obrigada, meus parabéns. Aline, continue na tua carreira com sucesso. Obrigada, Val, por ter nos trazido a Aline. Obrigada, Neuza. Aline, eu quero pegar um Agradeço. gancho da Neuza, porque essa seria a minha outra pergunta, que me chamou muito a atenção. Assim, eu gostei muito da narrativa, dos espaços. Eu acho que as meninas vão falar disso também, dos espaços intercalados.
para a gente sentir aquela reação. Mas o que me chamou a atenção foi o que a Neuza falou, com as letras pequenininhas, mas muito pequenas. Então eu fui observando isso ao longo do livro e o sentimento que eu fui tendo, olha, eu ainda consegui ir marcando aqui num post-it os sentimentos que eu fui sentindo, que parece que eu estava sentindo o que a Júlia estava sentindo. Então a impressão que eu tive nas letras pequenininhas, que ela estava com vergonha, com insegurança, ela estava se sentindo diminuída, ela estava sentindo dor, ela estava sentindo medo, ela estava constrangida, ela tinha vergonha de falar, ela tinha vergonha de se expressar. Então, assim, eu não sei se realmente esse é o significado que você trouxe com as letras pequenininhas, mas me chamou a atenção, além de toda a estrutura do livro, assim, dos espaçamentos, dessa respiração profunda que a gente dá entre um parágrafo e outro. O ponto da Neuza também me chamou a atenção, as letras pequenininhas. Então, eu queria que você desse um spoiler aqui pra gente, qual o significado. Com certeza. Que lindo ouvir tua leitura, Neuza. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho de professora. Admiro muito. E como as professoras são importantes na nossa formação, né, de afetos literários. Nossa, tantos livros que chegaram a partir de professores e professoras para mim. Então, sou muito grata ao teu ofício. E essa questão da letra diminuta foi algo que surgiu bem no começo da investigação de escrita da Pequena. E eu acho que foi um recurso que eu utilizei muito a partir de uma problemática que é a narração em primeira pessoa. Toda vez que a gente escolhe uma voz para narrar, a gente vai ter uma certa limitação, né? A gente vai perder alguma coisa. Uma primeira pessoa, no caso da história da Júlia, me parecia ideal, porque haveria uma intimidade que ela criaria com o leitor ouvinte dessa história. E essa proximidade eu acho que faria muito bem a história da Júlia, que é uma história pequena, uma história do cotidiano, uma história que poderia desaparecer se fosse narrada em terceira pessoa, né? Uma história de alguém que não é ninguém, que está no meio de tantas outras pessoas. Mas contada em primeira pessoa tem um apelo do próprio corpo, que diz a si, que inaugura a si diante do outro. Mas ela estando no meio do conflito, por mais que a Júlia esteja narrando a sua história a partir do futuro, né? Ela está falando do passado, mas ela já passou por essas coisas, mas eu não acho que ela conseguiu elaborar tudo o que ela viveu no sentido do próprio trauma. Quando alguém vive uma situação tão traumática quanto a da Júlia, com esse relacionamento tóxico com uma mãe narcisista, às vezes demora uma vida inteira para que essa pessoa consiga elaborar o que aconteceu. Há muita culpa envolvida também. E como é que ajuda então? Porque eu, como autora, já percebia o quanto essa mãe estava fazendo mal para o corpo dessa menina, o quanto essa menina estava com a autoestima machucada, ferida, como a Neuza bem pontuou, mas ela não poderia dizer isso. Eu estou ferida, eu estou machucada, até porque não estava tão claro ainda o quanto, né? E aí eu achei que esse recurso de reduzir o eu, reduzir certas palavras que eram sempre da origem do eu, desse corpo que se apequenava diante dessa mãe majestosa, né? Dessa mãe com esse M maiúsculo, essa Vera, poderia de alguma forma dar conta dessa emoção, que como você disse, é uma emoção cheia de sentimentos em volta. Então tem vergonha, tem a culpa, tem uma dificuldade de existir, tem um silenciamento muito grande, uma raiva, tudo isso, sabe, deixava esse corpinho pequeno, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu sinto na minha vida de leitora e que eu adoraria proporcionar como escritora para as pessoas que me leem, é um livro que fosse uma experiência, que a gente não passasse pela leitura ileso, né? Porque é muito prazeroso ler, a gente lê muitos livros, há livros que passam mais, né? A gente lê e vai. Mas há livros que fincam, que promovem uma espécie de transformação, que convocam o nosso corpo para a cena. Então, é um desejo de convocar o corpo da minha leitora e do meu leitor para a cena, que eles também possam se sentir, porque só de você ter que olhar para a página para ver qual letra está menor, o olho já muda, né? Nosso olho está lendo, aí diminui, o olho muda. Então a gente já entrou em cena, né? Mesmo que a gente estivesse distraído, alguma coisa fez a gente sair daquele ritmo constante de leitura. Isso já me interessa. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido.
Nossa, que lindo, Aline, realmente chamou a atenção e eu acho que o seu objetivo foi realmente, é, você conseguiu atingir aí, porque chama a atenção mesmo. Além dos espaçamentos, né, dos respiros e do sofrimento, né, que a gente incorpora na leitura, essas letrinhas pequenininhas chamou realmente a atenção do princípio ao fim. E eu acho que no meio do livro teve uma palavra que teve a última com O maiúsculo. E eu juro que eu fiquei tentando adivinhar por que será que aquele O ficou maiúsculo no final. Agora eu não me lembro exatamente qual foi a palavra, mas tudo bem. Eu queria passar para as meninas também falarem, a Lígia, depois a Mari. Bom, primeiro, obrigada pela Valéria por proporcionar a gente essa oportunidade. E depois, Aline, eu sou muito mega, super, master, blaster fã, porque, nossa, fiquei muito realmente comovida. A questão de uso da tipografia para transmitir sentimentos, eu só tinha visto uma vez na vida, e eu acho incrível como é que os autores exploram um pouco esse recurso, que foi num livro chamado Tudo é Iluminado. Eu acho que é Jonathan Safran Foer, eu não lembro muito bem qual é o nome do autor, eu não lembro muito bem o nome dos autores, mas ele não usa da mesma maneira que você, ele usa mudando o kerning, né, que é o espaçamento entre as letras, ele usa de outras maneiras, mas eu acho esse recurso tão sensacional, porque neste livro, A Pequena Cerimônia do Adeus, realmente você se sente muito pequena quando a personagem... A gente consegue sentir o que ela está sentindo. E isso foi incrível. Eu não sou uma pessoa que gosto de ler poesia, eu tenho o hábito de ler poesia. E quem me apresentou esse livro foi a minha irmã, que não está aqui agora, ela vinha hoje, mas aconteceu algum problema. Quando eu folhei o livro, ela me mostrou na livraria, eu falei assim, mas eu não curto muito poesia. Ela assim, não, mas não é, você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. E como ela me conhece, de fato eu amei. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi como você consegue traduzir a dor e o sofrimento de uma maneira tão intensa e tão real, porque é uma coisa muito difícil de traduzir na escrita, eu acho que com essa intensidade. Eu tenho um podcast com review de books, com resenhas de livros. Eu resenhei os 2 teus lá no meu podcast. E eu me lembro que O Peso do Pássaro Morto, eu estava quase chorando quando eu estava narrando já a minha resenha, porque é muito pesado. Então, a minha pergunta é, se você traz esse sofrimento de dentro de você, ou você usa a sua experiência como atriz para empatizar com outras pessoas e conseguir absorver esse sofrimento todo para conseguir traduzir, porque é uma coisa que eu acho que é um superpoder. É impressionante o que você consegue fazer. Que linda, obrigada. Fico muito feliz, Lígia, com a sua leitura. Obrigada por ter feito a resenha dos livros no seu podcast. Um abraço também para sua irmã, que convocou você para a leitura, né? Que bom, deixa um beijão para ela. E eu acho que, na verdade, é um misto dessas duas coisas. O meu processo de atriz, ter sido atriz e ainda ser atriz em alguma região do meu corpo, me faz tocar as histórias pelo ponto do personagem sempre. Apesar que a linguagem é uma grande investigação para mim, ela também passa pelo personagem, ela só existe por conta do personagem. Como eu trouxe na minha fala anterior, esse euzinho da Júlia, ele só existiu pela Júlia, porque eu entrei em contato com essa autoestima dela fragmentada, com essa menina reduzida dentro de um corpo que poderia ser uma imensidão. E aí chega uma possibilidade linguística para dar conta dessa emoção, né? Mas é pelo personagem. E claro que é um me aproximar de dores que não são minhas, porque eu escrevo ficção, mas também é tentar não ficar muito longe das minhas personagens, porque eu também tenho minhas próprias dores, que, claro, não são nem perto das dores dessas mulheres que eu retrato, mas eu tenho as minhas dores. E eu acho que, como atriz, sempre tinha esse exercício de recorrer a uma memória e que essa memória pudesse ser um portal para que a gente acessasse emoções, às vezes mais intensas do que dessa memória, mas já era um caminho, era feito da mesma matéria. Então, dando um exemplo, né? A gente, por exemplo, vai fazer no teatro uma personagem que mata alguém. E a gente, pessoa no mundo, jamais seria capaz de fazer tal coisa. E ainda que a gente faça essa personagem criticamente, quando você está em cena, você não pode julgar o personagem. Você tem que encontrar internamente os argumentos daquela pessoa para chegar na ação que ela chegou. Se você ficar pensando com a tua cabeça,
você vai fazer um personagem de uma forma não convincente, né? Você não vai mergulhar naquele tipo de emoção. Então, às vezes a gente precisa acessar memórias onde a gente já matou algo em nós, em outra pessoa, ou quando a gente matou uma abelha, ou quando você sentiu muita raiva de alguém e disse quero que você morra, e não é isso que você queria dizer, mas você disse. Então, acessar essa emoção de novo, é claro que sempre muito envergonhadamente, mas o processo do ator é um processo solitário, né? Ainda bem, a gente pode acessar essas emoções mais obscuras. E do escritor é a mesma coisa. Então, eu fico tentando, dentro do meu arsenal de memórias, acessar coisas que me aproximam das minhas personagens para que eu possa narrar elas de dentro e não de fora. Porque até agora tem sido mais interessante narrar de dentro. Mesmo nesse livro que eu escrevo agora, meu terceiro livro, é um livro em terceira pessoa, a minha primeira experiência mais longa em terceira pessoa. Tem uma distância, porque o meu narrador, minha narradora, minha voz, dá conta de algumas mulheres, que são as protagonistas do livro, não mais uma, mas algumas. Mas também, quando ele pode, ele penetra a minha voz, penetra, porque não é um desejo de ficar narrando assim, olhando. É um desejo de entrar sempre, sabe? Adentrar essas mulheres, essas imensidões, essas personas. Então, eu acho que é isso, esse misto de empatia, de perder margem, como diz a Helena Ferrante, né? De se borrar um pouco, mas também uma tentativa de resgatar emoções envergonhadas, culpadas, escondidas, obscuras, e fazer disso uma massa humana que possa habitar o livro com luminosidade, né? Eu acho que esse é o desejo. Que lindo, sensacional, Aline. Eu já estou ansiosa. Quando é que sai do forninho esse livro maravilhosamente, especialmente o seu Eu acho próximo filho? que vamos ver se ano que vem, tô com esse plano mais pro fim do ano, né? Eu posso me atrasar, eu acho que me adiantar não, mas me atrasar sempre eu posso. Para o ano Mas o que ano vem. que vem, Ah, então já vamos pôr aqui na lista de espera, ansiosamente, para o nosso Clube do Livro. Que lindo. Obrigada, Lígia. Obrigada, Aline. Agora, a Mari. Você quer falar, Mari? Aham. Bom, Aline, primeiro, né, Valéria, obrigada. Eu sou nova no Clube do Livro, entrei faz pouco tempo e já de presente ganho, assim, a presença de uma autora e de uma autora que, assim, eu tenho ouvido de você realmente desde do final do 2020, assim, a primeira coisa que eu ouvi de você, eu já tinha visto os nomes dos teus livros, e como diz a Valéria, eu também sou uma eu compro o livro pela capa e pelo título, sabe? E, e aí, assim, a primeira vez que eu te ouvi falar foi numa entrevista com a Juliane Mucuri, da Universidade de Brasília, e já fiquei assim, né? E daí depois, claro, eu faço parte de uma oficina de escrita e vem toda essa discussão justamente por causa do teu inusitado meio de ganhar toda um leitorado, né? Não é eleitorado, um leitorado, que foi super assim, foi bold, né? O que você fez, a maneira como você fez, né? E a gente chegou, inclusive, a conversar sobre isso, que foi muito potente, muito poderoso, muito inusitado, muito novo, e que, assim, deixou todo mundo, todo o resto com uma super inveja, porque agora a gente não pode mais fazer isso, porque você já fez, né? E aí, claro, como todo autor que tem uma escrita contundente, que eu acho que é o que você tem, assim, você cria amores e desamores, né? Afetos e desafetos. E principalmente, eu tenho um filho que ele fala para mim, mãe, eu não sei por que você fica falando isso para mim, eu não gosto de poesia, eu odeio poesia. Você tá louco? Você odeia poesia? Você adora música, você cantou, você foi cantor. Ninguém que gosta de música pode odiar poesia. Daí, a culpa é tua, porque você lia Fernando Pessoa para mim quando eu era neném. Ele fica louco. E aí eu ouvi várias coisas tuas, né? A tua entrevista com o Pedro Pacífico do Bookster também, que eu achei maravilhosa, assim. E assim, eu não tinha ainda lido você, porque eu tenho uma pilha de, assim,
né? Eu sou a procrastinadora e tenho uma pilha de livros. Mas a poesia é uma coisa que me chama, e o que você fala, inclusive na entrevista com o Pedro, sobre como você encontrou, né, o formato, né, a tua voz. A tua voz, ela não é só no formato poesia e brinca dentro da página, mas ela tem esse lirismo, né? Porque, assim, eu diria que a Júlia, com toda a culpa, com toda a questão pesada que ela passou, ela tem uma doçura e uma coisa, assim, muito tangível e muito tocante, a maneira como ela resolveu isso, né? Toda aquela coisa da mãe tão pesada, tão terrível, que teve um antecedente igualmente pesado, né? Eu vi também que você estuda pra caramba a coisa da psicanálise, né? E dá para ver isso assim. Então, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho que ser sincera com você, eu não consegui terminar de ler o teu livro, tá? Porque eu comecei segunda-feira e eu não consegui terminar de ler, porque eu fico assim, realmente degustando, e ele está todo marcado. Eu estou lendo no online, né? Eu estou lendo no Kindle, porque eu não estou no Brasil, eu também estou aqui na Alemanha, e aí, mas eu já tinha comprado faz tempo o teu livro, ele estava na minha fila, assim, os dois, aliás. E aí, assim, e eu tinha um pouco de medo de ler, eu tenho isso, sabe? Eu levei não sei quantos anos para assistir a lista de Schindler, quando todo mundo dizia que eu tinha que assistir, mas eu levei inúmeros, eu falei, não, calma, calma, eu tenho que estar preparada, o momento vai chegar. E aí, assim, com o teu livro foi isso, assim, eu estou mergulhada nele, eu estou apaixonada pela Júlia, pelo Vegas, pela Argentina. Eu acho os teus personagens de um lirismo tão humano, tão profundo, assim. E desde da tua entrevista com o Pedro, que eu estou esperando o teu terceiro livro, tá? Só para tu saber. Então, eu queria só realmente agradecer a tua presença aqui, dizer que você tem um carisma que é todo teu, assim, e você já deve saber disso, e agradecer muito esse momento, porque é pura poesia para mim, assim. Que lindo, que delícia te ouvir e muito com você, maravilhosa, assim, começando por escolher livros pelo título e pela capa. Eu sou muito assim, eu vejo o título, que lindo, eu já vou lá ver que história é essa, né? Eu acho que por isso eu tento também construir títulos que carreguem imagens, que possam convidar o corpo a adentrar a história. E achei lindo isso que você trouxe da ternura também, porque foi algo que, quando a Júlia me apareceu como personagem, eu senti nela uma grande ternura, apesar de ter percebido que era alguém que tinha sofrido coisas que ainda estavam sendo elaboradas no corpo, ela tinha uma fé na vida, uma alegria natural, sabe? E aí, depois de ter mergulhado numa história como a do pássaro, que é uma história de uma mulher que é a sombra do que ela poderia ter sido, uma história muito dura, né, e sem contraste, eu fiquei feliz de ter esse aparecimento de uma personagem que pudesse trazer uma outra forma de lidar com o que aconteceu, né? Então eu senti que foi uma investigação que, por mais que se assemelhe, os livros têm muita sintonia um com o outro, são projetos hermanados, mas eu acho que a Júlia ela dá um passo diferente da nossa protagonista do Pássaro, porque ela também está muito conectada com a arte. Eu acho que talvez o fato dela ser uma artista renova esse compromisso com a alegria que ela tem. E muitas vezes as pessoas me perguntam: você eu sou uma figura alegre, assim, sociável, e as pessoas imaginam, antes de me conhecer, que quem escreveu, principalmente O Peso do Pássaro Morto, não seja uma pessoa como eu, uma pessoa outra. Então é sempre uma surpresa quando as pessoas me veem, não sabem como eu sou, e me perguntam: nossa, achei que você era mais triste e tal, mas eu acho que é impossível você escrever um livro num tom mais triste se você estiver triste também. É impossível, né? Você precisa estar bem para escrever essas coisas, senão você não escreve. Então, acho que é isso, essas histórias, né? Claro, essa jornada de vender meu livro que você trouxe com muito bom humor, que é uma polêmica imensa, né? E que, na verdade, quando eu comecei a fazer isso, não era nem um plano, era uma coisa que eu fiz porque me parecia a única saída possível para materializar meu sonho, né? Ter um livro de colocar debaixo do braço e vender, né? Não sabia que ia dar tão certo, não sabia que isso ia, enfim, chegar onde chegou, mas foi fundamental e eu faria tudo de novo. Eu acho que me trouxe
a lugares como este, por exemplo, estar aqui hoje tem tudo a ver com ter feito esse gesto de dizer, eu lancei um livro, né? Não dá para ficar esperando que as pessoas saibam, descubram você. A gente precisa fazer um movimento em direção ao nosso desejo. Precisa dizer, eu quero, e fazer coisas com isso, né? Então, foi isso que fiz, e tá feito, né? Enfim, e é isso aí. E fez bem feito, viu? Tenho que te dizer isso. Você fez muitíssimo bem feito. E tem mais uma coisa que eu queria te dizer que me tocou profundamente. É no o fato de ela usar botas, né? Dela usar essas botas tão pesadas, que eu achei lindo isso que você falou da questão da nudez dos pés em cena que os artistas têm e tudo mais. Me lembrou muito a música Ai, meu Deus, a pessoa está com Alzheimer, tá? Eu tô velha, não liga não. Que é aquela frase, não é o Zé Cabaleiro, é o Chico César. É, é, que ele fala para pisar no coração de uma mulher sapatilhas de aço. Botas pesadas. E assim, ela andar com essa bota me deu essa sensação, assim, sabe? De proteção. Mais do que estar armada, de ter alguma coisa que a sustente na terra, que a sustente realmente, que a aterre, que lhe dê forças para ir adiante, assim. Essa imagem, Exato. para mim, ficou muito maravilhosa, ficou muito... E é isso que eu te digo, assim, eu estou encantada com o teu lirismo, eu estava com medo de te ler, porque eu achei que ia ser uma porrada muito grande, assim, e eu tenho isso com alguns livros, embora eu namore o título, namore a capa, e realmente o Pequena tem uma capa e um título maravilhoso, eu vou com calma, assim, porque eu sei como é que eu entro na coisa, assim, meio esquizofrenicamente, assim, eu me diluo naquilo ali, e ela tem realmente, para mim, uma doçura e um lirismo que é maravilhoso. Parabéns mesmo e muito obrigada. Obrigada, linda, muito obrigada. Obrigada, Mari. Aline, deixa eu só complementar, aproveitando o gancho da conversa. Assim, você falando agora, né, complementando, toda essa sua ternura também, né, essa sua doçura, toda a sua inteligência também está na Júlia. Então, assim, eu acho a Júlia também, apesar de todo o sofrimento que ela passou, desse horror, né, esse pesadelo que ela trouxe da infância, vivendo numa família tóxica, implorando lá por afeto, por amor, ela também tem essa ternura, essa doçura, né, que vocês também falaram. E o que eu acho mais maravilhoso ainda é essa fé na vida. Ela, apesar de tudo e de todo, eu tive a sensação assim, ela é uma garota muito corajosa. Ela seguiu em frente, ela passou por aquilo, ela saiu naturalmente com marcas profundas, né, juntando todo aquele caco da vida passada dela, da infância dela. Mas eu tenho uma frase na minha cabeça, eu já nem lembro mais aonde que eu vi, ou ouvi, ou eu li, mas eu tenho isso para minha vida também, que o meu passado não me define, o meu passado não me molda. Porque a Júlia saiu desse passado tenebroso e ela decidiu ser quem ela queria ser, né? Ela lutou pelos sonhos dela, ela foi atrás disso. Então eu acho isso de uma forma assim tão linda, ela com toda essa, apesar de sofrimento, a ternura, e ela conseguiu sair disso com alegria e com fé e conseguiu se superar. Eu acho lindamente da forma que você trouxe isso. E você falando agora assim, você também, você é super doce, super tem uma ternura muito grande, um carinho muito grande com nós, né, seus leitores, leitoras. E eu vejo aqui a Júlia, exatamente assim, nessa conversa que a gente está tendo, eu estou vendo a Júlia aqui, exatamente do jeito que a gente está descrevendo ela. Que lindo, fico muito feliz. A Júlia, ela tem essa coragem, porque até para o livro ela batalhou o protagonismo dela. Num primeiro momento de processo, eu não queria que ela fosse minha protagonista. Eu estava muito mais inclinada ao Vegas, porque eu queria, de alguma forma, comandar meu processo de cima, e eu achava que podia
Eu falei, não, eu já fiz uma protagonista no meu primeiro livro, agora eu quero outra coisa para mim. Como se eu pudesse, eu achava que eu podia escolher, né? Uma ingenuidade imensa, assim. E ela batalhando, sabe? O caminho dela, o protagonismo dela no livro. E quando eu entendi que ela era a minha força do livro, quem me contou também isso foram as minhas editoras da companhia, quando eu mandei a versão para elas, elas falaram a força do livro é a Júlia. E aí, quando eu abri para que a Júlia fosse, nossa, mas o livro veio assim numa intensidade de onda mesmo, sabe? Foi engolida. Ela estava lutando, sou eu, é a minha história, eu quero que você conte a minha história. A do Vegas é que vai estar espelhada na minha. Esse livro é meu, ela ficava falando isso o tempo todo, sabe? Então, aprendi a escutar, né, essas forças ocultas e misteriosas da criação e acho que, claro, a gente também se mistura muito com a personagem, tem muita coisa minha na Júlia, no sentido até de personalidade, característica que eu não consigo nem domar, né, que acaba jorrando de um processo para o outro, se misturando, e aprendi muito com ela também de volta, e eu acho que é isso que é tão rico, né, esse perder a fronteira do próprio corpo e se tornar um pouco essas personagens que habitam as nossas histórias. Que lindo. Obrigada, Aline. A Isabela quer falar? Seja bem-vinda, Isabela. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Não conhecia o Clube do Livro, conheci através do Instagram da Aline. Eu estou no meio de um aniversário, eu improvisei aqui no carro mesmo. Deixei Maravilhoso. todo mundo lá na festa. Falei, gente, eu não posso perder. Trouxe o livro, trouxe a anotação, porque assim, eu sou muito fã da escrita da Aline, eu sou formada em letras. Sou professora de português de redação e eu virei muito fã da Aline, assim, e eu sou encantada com a leitura dela, com a escrita dela, com o modo como ela consegue é, pôr no papel acontecimentos tão cortantes de uma forma sutil e delicada ao mesmo tempo, né? Então, assim, não é nenhuma pergunta, é só Acho que está para cortando um pouco, Isabela. A gente está perdendo dizer um pouco do nexo das mesmo suas que eu frases. sou muito fã e agradecer a sua presença aqui, agradecer o Clube do Livro. Ah, voltou? Voltou. Pode Tá, falar. não, eu só disse que eu não tenho nenhuma pergunta em específico, é só para dizer mesmo que eu sou muito fã da escrita da Aline, li os 2 livros, fiquei encantada com o modo como ela coloca no papel acontecimentos tão cortantes de uma forma tão sutil e delicada ao mesmo tempo, né? De uma forma muito poética. Sou professora também, eu fiz letras, e é só para dizer mesmo que eu sou encantada com a escrita dela, com os livros, agradecer o Clube do Livro pela oportunidade, eu estou muito feliz de estar aqui. Que linda, Isabela. Muito obrigada. Feliz demais de te conhecer. Obrigada por ter conseguido do aniversário ficar um pouco aqui com a gente. Que honra. O pessoal deve estar sentindo sua falta. Cadê a Isabela? Cadê a Isabela? Mas obrigada por estar aqui. E fico muito, muito feliz que a minha escrita de alguma forma te acolhe, te envolve. É uma honra saber disso. Eu também sou formada em letras e adoro ter leituras que vem desse mesmo lugar, teatro, letras, né? Eu acho que é uma faculdade apaixonante, um curso que eu adoro. E também ser professora, como eu disse para Neuza, é um ofício dos que eu mais admiro e respeito. Então, uma honra ter sua leitura. E acho que talvez para comentar um pouco essa questão da poesia, né, que surgiu já na fala de algumas de vocês, a questão poética. Isso eu fico muito honrada quando alguém me diz que sente que há poesia no que eu escrevo, porque eu sou uma leitura apaixonada de poesia, e quando eu comecei a escrever, eu queria ser poeta, e aí fui percebendo que eu não era poeta, que a prosa talvez me vestisse melhor, mas, de qualquer forma, quando acontece alguma conexão, que eu costumo chamar de um grande pássaro, né, que sobrevoa o texto, que é essa poesia, quando uma imagem funciona, né, para a gente falar de alguma emoção, de algum acontecimento, uma metáfora potente pode habitar a folha, quando todas essas coisas acontecem, uma concisão lírica, eu fico muito feliz. Eu acho que a poesia ensina todos nós a olhar o mundo e devolver para o mundo esse olhar. Talvez
a poesia seja das forças que mais conseguem traduzir e captar o que é estar vivo, né? E com uma humildade sempre que a poesia tem, né? E que a prosa às vezes não tem. Porque a prosa se avoluma, né? Em capítulos e personagens e tramas. E a poesia, ela vem e descreve um copo d'água, né? E aí ela faz o que um livro inteiro fez num verso, assim. É uma coisa... É de uma humildade, assim, enfim. Então, se em algum momento alguma coisa habitar meu texto, eu já fico, assim, muito, muito feliz. E acho que todos esses anos de trabalho já valeram muito a pena. Obrigada, Isabela. Acho que o Flávio agora quer falar, Flávio? Tá tio Flávio, É. né? Mas vamos falar Flávio, porque nós não estamos tão íntimos. Seja bem-vindo, Flávio. Ah, só os íntimos chamam de Flávio, que Bom, o então eu já Flávio é estou mais íntima. conhecido. Já está muito íntimo, esteja também. Mas os mais íntimos ainda começam a chamar de tio Flávio. Ô, gente, muito obrigado. A Lígia foi quem me apresentou. Na verdade, eu não conhecia as obras da Aline. Aí, depois que ela estava lá com a irmã dela e que não achou o livro na capital, quando ela estava no Brasil, ela foi para Belo Horizonte e me fez passar em todas as livrarias e o livro estava esgotado em todas as livrarias. E eu falei, gente, que livro é esse? Que está esgotado em todos os lugares. E aí ela foi embora e eu comprei o livro para ler. E ontem, quando ela mandou para mim uma mensagem falando desse encontro, eu estava entrando numa unidade prisional feminina. E aí eu falei assim, gente, como que eu nunca pensei em trazer um livro da Aline para uma unidade prisional feminina? E aí eu tenho projetos sociais, eu sou professor universitário e a gente tem projetos voluntários sociais em Minas Gerais. A gente trabalha com idosas, idosos, presos, crianças com paralisia cerebral, abrigos de criança e adolescente e albergues de moradores de rua, são vários projetos. E aí, ontem me veio, como a gente falava no passado, né, caiu a ficha de que a gente vai começar um trabalho, já anunciei lá ontem, com o seu livro, porque eu acho que tem muito a ver com a questão da solidão, a questão da própria prisão, sabe? A questão das dores, muitas delas passaram por um abandono familiar. A gente tem um presídio LGBT de 400 presas e presos que tem lá, a gente tem 280 que não tem visita de família, que não tem ajuda familiar. Então, eu só queria deixar bem claro que duas coisas vão acontecer a partir do convite que a Lígia fez ontem de novo e que foi no momento certo que eu estava entrando no prisional. A gente tem um trabalho muito forte com mulheres que estão em asilos e LPIs, e a gente vai levar os livros para elas, porque elas vão começar a contar a história delas, já é um projeto nosso, contar a história delas, escrever a história delas, através do monitoramento de um voluntário, elas vão relatando a história delas. E aí eu tive essa ideia agora dessas mulheres que estão nos asilos com filhos vivos, mas abandonadas, também receberão o seu livro para poder ler. E as unidades prisionais já tinham ontem já tinha alinhado com a gestão, a gente vai começar com uma unidade prisional feminina aqui em Belo Horizonte, mas a gente tem outras 7. Então, eu só queria dizer a você que a sua arte mexeu muito com a gente, mexeu muito com a Lígia, mexeu muito com a gente, e eu queria que mexesse com mais gente, sabe? Que impactasse mais gente. E as pessoas que estão presas, elas não têm esses acessos, então elas terão agora. Tio Flávio, eu te amo. Que lindo, Flávio. Beijo. Tio Eu também te Flávio, amo. porque agora é tio Flávio. Nós vamos todo É mundo tio chamar de tio Flávio. Flávio. Nossa, estou emocionada com esse seu depoimento. Eu imagino o sentimento que a Aline está sentindo, Aline. Parabéns pelo seu trabalho, Flávio. Maravilhoso, Flávio, parabéns. É Pode muito, chamar muito de tio Flávio bom. mesmo, tá? Tio Flávio. Tio Flávio, É a parabéns. conexão mais afetiva que tem. Ai, Porque eu que sou professor há lindo. 25 anos da faculdade e foi lá que me deram esse nome de uma maneira agressiva de início, mas depois afetiva depois. Ser ressignificada depois, né? Tio Flávio, muito obrigada, é uma honra imensa e parabéns pelo teu trabalho tão contundente, tão importante. Eu acredito demais nesses gestos que são feitos por pessoas cheias de afeto, sabe? Que são afetadas pela situação e que vão a ela, né? Tem uma tendência, talvez, nossa, assim, de perceber o que precisa ser feito, mas não fazer.
e ficar dizendo que a coisa precisaria ser feita e não fazer. Então, ir até o lugar onde a gente sente que esse lugar precisa, ou que a gente pode entregar alguma coisa que a gente tem, que é preciosa, que vai fazer muito bem para aquelas pessoas, é de uma generosidade, é de uma atenção com o mundo, que me impressionam, assim, eu sou fiquei muito fã do teu trabalho, obrigada por ter escolhido meu livro para chegar para elas, e deixo aqui meu beijo, meu abraço também, se de alguma forma você achar que a gente consegue fazer um evento lá, e se você precisar de mim, se quiser fazer uma intervenção, me escreva, a Valéria tem meu e-mail, e aí a gente conversa, vai ser um prazer imenso, estou aqui também para ajudar, para fazer parte dessa roda, né, de conversa e escuta. Fiquei muito emocionada, parabéns, e que bom que a gente está se conhecendo aqui. Obrigada. Que lindo, maravilhoso, conectando pessoas, beneficiando pessoas, né, Aline? Olha como é lindo isso. Lígia, maravilhosa. Obrigada por trazer o tio Flávio. Eu espero realmente que a literatura da Aline toque muitos corações e que essas pessoas se sintam encorajadas com essa força da Júlia mesmo. Apesar de todos os pesares, né, a gente sabe o que essas mulheres viveram e estão ali. E eu espero realmente que a literatura, eu como uma fomentadora de leitoras, leitores, que também, se você precisar de mim, tio Flávio, me chama, se a gente puder fazer algum projeto juntas, eu estou à disposição, o Clube do Livro de Münster. Vamos unir forças para fazer o bem para essas mulheres, para essas pessoas que estão precisando. E se for através da literatura, que seja feita, né? Maravilhoso isso. Que lindo. Nossa, emocionante, gente. A gente fechou assim com chave de ouro. Eu não sei se vocês têm mais algumas perguntas, se alguém ainda quer falar. Nós já estamos 9 horas. Aline, querida, eu queria agradecer imensamente a sua participação, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para nós encerrarmos. Eu acho que está todo mundo aqui também curioso ou curiosa. Eu queria saber quais suas leituras atuais, o que você pode indicar aqui para a gente, né? O que você está lendo, como é que tá as suas leituras. Você está no mudo, Aline, não estou te ouvindo. Desculpa, eu fico fechando para não vazar som, aí tô aqui só, ai, lindo, maravilha. Eu estou Agora, percebendo você falando, mas queria saber então, quais as suas leituras atuais, o que você indica aqui para gente, para nos inspirar, para nos motivar também, para que. olha, são muitos livros lindos, né? Eu vou pegar os que estão aqui no meu olhar, né? Eu sou uma leitora compulsiva, acho que como muitas de nós aqui, a gente falou aqui da pilha, né? Infinita de livros, a minha é infinita, eu até comprei um móvel só para minha pilha de livros que eu preciso ler, tá? E isso só cresce, enfim. Mas eu vou lendo muitos livros ao mesmo tempo, né? E eu também tenho tido livros muito companheiros da minha escrita do terceiro livro, então acho que vou falar um pouco deles, assim, que estão muito aqui no meu olho. Um deles é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Que Souza Vilar. lindo. Vocês já leram? No Eu clube? tenho aqui, Aline. Eu preciso ler. Agora eu vou passar ele na frente de todo mundo. Pode passar, assim, não tem problema, o pessoal da fila vai entender, porque esse livro Vai. merece demais passar na frente de todas as filas. Eu É vou muito procurar aqui. bonito, gente. É muito bonito. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. A Camila Souza, ela esteve na Flip ano passado. Ela tem um outro livro que chama Sou uma Tola por Te Querer, que é um livro de contos, e também magnífico. Então, a obra toda dela que está publicada aqui é uma autora argentina. Muito, muito bonito o trabalho, a criação de personagem, que a gente falou um pouco aqui, ela cria personagens com muita humanidade, com muito brilho, muita complexidade, enfim. Foi atriz também, então tem uma questão teatral, acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Um livro que eu estou lendo nesse momento, eu ainda não terminei, mas já recomendo muito, já passei da metade, então é um livro impressionante, que é essa trilogia da Tove, e aí eu não vou saber falar o sobrenome dela, ela é dinamarquesa. Ela é uma autora Tove, que acabou, ela eu tenho acabou um. de ser traduzida aqui no Brasil, mas ela já é muito famosa assim no mundo. Não sei se vocês conhecem. Trilogia o quê? Aqui Trilogia de Copenhagen. é Tove Ditlevsen. Eu tenho ele em alemão. Aqui Olha está só. o Kindheit. Eu acho que deve ser a sua tradução. Qual que é o nome do título, Aline? Trilogia de Copenhagen, Infância, A Juventude trilogia. e Independência. São 3 Isso. livros em um. Esse aqui é o A Infância. Eu tenho ele em alemão. Eu passo para vocês depois, eu tiro a foto do outro também. Por favor. Que maravilhoso. Eu não sabia que tinha chegado no Brasil, Aline.
Acabou de chegar, a companhia publicou, inclusive a minha editora na companhia, a editora da Tove, ela que me mandou, e é uma, para quem gosta de vozes, como por exemplo da Helena Ferrante, que eu amo, né, especialmente na Amiga Genial, tem tudo a ver. É uma autora que inclusive falam que a Ferrante se inspirou. É uma jovem poeta que está descobrindo esse ser artista, tem muito da Júlia também, assim, muito das minhas investigações. Se eu tivesse lido antes, com certeza teria me influenciado muito, mas é quase como se me influenciasse estrelar, sabe? Assim, tem muito assim, da investigação da pequena coreografia do Adeus. Muito lindo esse livro, gente. Deixa eu ver o que mais que eu posso. Ah, claro, Clarice Lispector, né? Que para mim assim, é uma autora incontornável e assombrosa. E recomendo tudo dela, mas Laços de Família, que está aqui no meu olho também, que Ai, Uhum. é o meu favorito. é demais. Não, é demais. Lindo. É lindo, né, gente? Com um trabalho. Sei o que acontece, é uma coisa. Que mais que eu posso recomendar para vocês? Eu tô muito mergulhada em Virginia Woolf também, e eu terminei agora O Farol, que foi a primeira ficção que eu li da Virginia, porque eu não tinha conseguido ainda acessar o universo dela. Eu estava lendo a não ficção, e também uma coisa que eu achei que me ajudou muito a adentrar O Farol foi ler os diários. E os diários dela estão sendo publicados aqui no Brasil pela minha editora também, a editora Nós, que publicou O Pássaro. E é maravilhoso ler esses diários da Virginia, porque é uma mulher genial o tempo todo, né? Assim, mesmo um rabisco, uma anotação que ela faz, nossa, o tempo está tal e tal. É maravilhoso quando ela diz isso. Tem outra, depois que ela está dizendo outra coisa junto, assim, sempre, sabe? As frases dela têm muitas camadas, mesmo quando é uma observação simples a respeito da vida. E eu acho que também é muito bom ler diários, eu adoro, porque você humaniza a heroína, né? Assim, você traz para uma autora como Virginia Woolf, que é uma mulher assim maravilhosa que ilumina a criação de todas nós, você poder ver que ela também tinha dúvidas, ela também se questionava, que ela tinha dias ruins de escrita, dias que rendiam mais, dias que rendiam menos. Eu acho que isso vai dando assim uma ufa. Se até para Virginia Woolf não foi fácil, né? Então tudo bem. Vamos em frente, vamos arregaçar a mão e vamos adiante. Assim, então, me ajuda muito a manter a calma na escrita, enfim, eu adoro os diários. Acho que é isso, são muitas recomendações, mas enfim. Nossa, maravilhosas suas recomendações. Depois eu mando para todos aqui no grupo, né, no WhatsApp do nosso Clube do Livro. Aline, nossa, eu não sei nem como te agradecer. Eu espero de alguma forma poder retribuir a sua participação aqui. Eu espero que todos e todas aqui, o tio Flávio, né, chegou aqui com a gente hoje, a Isabela também nunca tinha participado. Eu espero que a gente consiga levar sua literatura e espalhar seus livros. Olha aqui, tio Flávio, aqui na Alemanha tem os livros da Aline, então a próxima vez você compra aqui do Clube do Livro, viu? A Lígia também. Porque aqui, ó, a literatura brasileira chega em primeira mão. Você pode ter certeza disso. Aqui só tem coisa Maravilhosa. boa. Então eu queria agradecer, Aline, e nós vamos, com certeza, esperar ansiosamente o seu terceiro livro e continuar espalhando, divulgando e presenteando a sua literatura, porque é maravilhosa, é de tocar mesmo nas emoções, no coração, é um conforto, é um aconchego, da forma que você escreve, da forma que você traz para a gente. Então, eu quero te agradecer carinhosamente e quero te oferecer, naturalmente, quando vier para a Alemanha, por favor, venha me visitar. Já combina com a Carla Madeira, porque a Carla Madeira também está me devendo uma visita. Socorro Racioli também, então vocês podem vir todas para a gente fazer um evento literário aqui. Já Meu estão Deus do céu, convidadas, né? marcamos, já fechou. Linda, muito obrigada. Gente, foi um prazer conhecê-los. Obrigada pela presença, pela troca, pela leitura, pelas conversas. Sigo aberta aqui para novos encontros também. Se vocês quiserem me escrever com alguma dúvida, ela tem meu e-mail, é só passar e a gente vai trocando. E é isso, desejo aí uma imensidão de leituras lindas para vocês, encontros com autoras e autores, presencialmente, virtualmente, e uma vida luminosa para a gente, né? Que ama literatura, ama arte, acho que a gente merece. Então, é isso, obrigada e boa noite para todas e todos. Ai, você é muito querida. Obrigada, Aline. Obrigada a vocês também pela participação. Nosso encontro está gravado, eu vou disponibilizar depois. E eu tenho certeza que nós vamos assistir muitas e muitas vezes, porque você realmente é uma paz em pessoa, inspira, tranquila. Assim, eu acho que
a leitura transforma e sim, tem esse poder e às vezes no momento que a gente mais precisa, a gente acaba encontrando exatamente o livro que a gente precisa e acaba nos socorrendo, né, do nosso dia a dia ou das nossas necessidades. Então, continue escrevendo, vida longa, literatura longa, que a gente possa estar aqui aproveitando também e te incentivando e apoiando como leitoras e leitores. Obrigada, Muito querida. obrigada. Um beijo, gente. Boa Um beijo noite. para vocês, boa noite, boa Obrigada. tarde aí no sábado. Um beijão com muito carinho para vocês. Até mais.